Quando se fala em investir fora do Brasil, a maioria das pessoas pensa na desvalorização do real pro dólar. Mas existe ainda um motivo mais importante que isso, que é a liberdade financeira. E aqui eu entro numa questão que é pouco falada atualmente. As novas tecnologias que tiram a liberdade ou a privacidade da gente, elas começam a ser inseridas de forma invisível. Um bom exemplo disso que está chegando agora é o Drex, que como o Banco Central brasileiro mesmo vem definindo, é o real digital, a moeda digital do Banco Central do Brasil. Esses últimos dias saiu um anúncio de que no início de 2026 o Drex vai entrar em funcionamento. E eu quero mostrar para vocês o que isso quer dizer. Para entender ele, primeiramente a gente tem que entender o que são CBDCs. CBDCs são uma digitalização do papel moeda. Ou seja, basicamente você vai ter uma conta diretamente no Banco Central do país, sem que precise da intermediação de um banco. E qual que é o problema dessa situação? O problema é que todos os seus dados eles vão estar diretamente ligados em uma única fonte. Ou seja, o Banco Central saberia exatamente onde você está gastando e quais são os teus passos. E em níveis mais extremos, ele pode até bloquear, escolher alguns lugares e raios onde você poderia usar o teu dinheiro e até colocar uma data limite em que você pode gastar ele. Mas calma, que a gente não está ainda perto disso acontecer. O que vai entrar em vigor agora, em 2026, são as CBDCs de atacado. Ou seja, não é para o público em geral, mas sim uma intermediação dos bancos com o Banco Central. Porém, para mim é uma sinalização muito clara de que esse projeto está em andamento. Então, na minha visão, isso vai acontecer cedo ou tarde pro varejo também. E aí que entra um problema muito grande. Se a gente for pensar em mais ou menos uns 20 anos atrás, a maior parte do dinheiro em circulação que estava na sociedade era em papel moeda. Ou seja, as pessoas tinham muito mais privacidade com o que e aonde elas gastavam seu dinheiro. Com o passar do tempo e as novas tecnologias, a gente foi adotando outras formas de pagamento que, claro, elas facilitaram a nossa vida, porém isso deixou a gente numa situação que todas as nossas transações acabaram sendo muito monitoradas. O sistema financeiro moderno, ele acabou dando muito mais poder de vigilância e restrição para o Estado. E a gente precisa entender que quanto mais o governo puder controlar a nossa vida financeira, menos liberdade a gente vai ter. Para mim, é essencial eu ter liberdade e privacidade de onde eu gasto meu dinheiro. Muita gente vem me perguntar porque acha que talvez é muito complicado e muito complexo, cheio de burocracias, abrir uma conta internacional. Mas na prática é muito mais simples do que parece. E eu vou explicar para vocês aqui 6 formas de você tirar o dinheiro do Risco Brasil, em que cada uma é adequada para um tipo de perfil diferente de pessoa. Vamos lá então. A primeira forma é através de bancos tradicionais no exterior. E eles funcionam exatamente da mesma forma que funcionam os bancos aqui do Brasil. Então, assim como você abre uma conta no Itaú, no Bradesco, na Caixa ou no Banco do Brasil, lá a gente tem o Citi, o Wells Fargo, o Bank of America. Mas qual que é o problema de investir nesses bancos? Assim como no Brasil, esses bancos eles oferecem produtos de investimento pouco atrativos. Como eles são muito focados no dia a dia, em dar crédito, vender seguros, vender consórcios, os bancos eles não focam exclusivamente em investimentos. Então os produtos que eles têm não são produtos bons. E investir nesses bancos tem uma camada ainda maior de complexidade. Por quê? Porque para abrir conta nesses bancos você precisa estar presencialmente nos Estados Unidos. Então eu expliquei para vocês essa forma, mas não é a forma com que eu aconselho. Eu acredito que é a forma mais complexa e a menos viável para vocês que não moram nos Estados Unidos. A segunda forma são os bancos digitais. Aqui a barreira de entrada é baixíssima. Em questão de 10, 15 minutos você já consegue abrir uma conta em um banco digital. E essa é uma excelente opção para quem está querendo começar a entender e começar a tirar o risco do Brasil. Ou seja, você consegue ir colocando de pouquinho em pouquinho, transformando parte dos seus reais do dia a dia em dólar. E também, caso você queira viajar para algum país, eles disponibilizam para você conta em dólar, conta em euro. Então fica muito fácil. Caso você queira viajar, você tem um cartão desse banco que você consegue gastar no exterior. Existe um banco digital que eu gosto muito de trabalhar, que é a Nomad. Por quê? Porque além de você conseguir colocar esse dinheiro em dólar, eles te oferecem alguns ETFs para comprar. E muitas vezes esses ETFs que eles te oferecem, você consegue comprar eles sem taxa de corretagem. Acredito que se você ainda tem pouco dinheiro para investir, se você quiser viajar, ou se você quiser ir dolarizando mês a mês as tuas economias, você consegue usar esse banco de forma muito fácil e prática. A terceira forma é através de corretoras. Mas aqui, eu acredito que a melhor forma é através de corretoras internacionais. Assim como no Brasil a gente tem, né, o BTG, a XP, a Rico, nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, a Tastyworks, a Interactive Brokers, a Charles Schwab. E o processo é bem simples. Em alguns é um pouco mais complexo, mas em algumas delas você consegue abrir a conta em questão de 10 a 15 minutos.
A única que você tem um pouquinho mais de dificuldade, porque demora para eles processarem os seus dados, é a Interactive Brokers. E através das corretoras você vai ter acesso a todo o mercado financeiro global. Ou seja, ações, ETFs, bonds, renda fixa de todos os tipos e praticamente todos os produtos que tem no sistema financeiro global. Mas uma dica, como eu falei no começo desse vídeo, é você preferir corretoras 100% internacionais. Existem algumas corretoras que são brasileiras, mas elas têm sede lá nos Estados Unidos. Se o teu objetivo realmente é a diversificação, na minha visão não vale e não faz sentido você usar subsidiárias brasileiras para investir lá. Eu vou passar para vocês, depois no final vocês vão ver algumas que são 100% americanas. A quarta forma de você tirar o dinheiro do risco Brasil é através de stablecoins. Elas são moedas digitais atreladas ao dólar, mas elas não têm nada a ver com CBDCs. Elas são extremamente práticas e fáceis para você entrar no mercado. Elas oferecem liquidez quase imediata e elas permitem que você tenha rendimentos de 4 até 6% ao ano sem muito risco. Mas é importante você entender que como esse mercado é um mercado descentralizado, ele tem risco sim. O rendimento, normalmente ele não vem lastreado pelo governo. Ou seja, se você compra um título ou um bond, você está emprestando dinheiro para o governo americano. Nesse caso, você está emprestando dinheiro para uma empresa que está comprando bonds. Essa empresa, ela é a custodiante do dinheiro. E eu preciso mostrar para vocês que, em alguns níveis, ela existe um risco de calote. Porém, quanto mais o tempo passa, mais essas empresas que fazem a emissão de stablecoins ficam mais fortes, robustas e seguras. Stablecoin, ela é ótima para quem tem afinidade com tecnologias. E se você aceitar uma camada extra de risco, você consegue rendimentos de 10 até 12, 13% ao ano em dólar. A quinta forma é o ouro. E no ouro a gente pode investir de duas formas diferentes, através de ETFs e através de ouro físico. Quando eu falo ouros, eu quero dizer em metais preciosos em geral. Eu falo do ouro porque o ouro é considerado uma reserva financeira global. Mas eu acho que se você considerar a prata, a platina, o paládio também, pode ser considerado extremamente viável. O ouro físico, ele possui alguns problemas, né? Que ele tem uma baixa liquidez e tem uma praticidade também bem complicada. Vender ouro físico não é tão simples quanto vender um ETF de ouro. Além disso, você precisa comprar o ouro de empresas muito sólidas, grandes e que deem procedência que aquilo é 100% ouro mesmo. O ouro, ele é considerado a proteção clássica contra governos e crises. A última forma que eu vou comentar aqui é o Bitcoin. Para mim, é a maneira mais fácil, prática, descentralizada de você internacionalizar o teu patrimônio. Com o Bitcoin, você acaba tirando grande parte das intermediações. Você não precisa de banco, não precisa de governo e não tem nenhuma fronteira de onde você pode utilizar. Você pode transferir em questão de minutos aquele Bitcoin, transformar em moeda e gastar ele. Ainda hoje, não existem muitos estabelecimentos que aceitam Bitcoin como pagamento. Mas no futuro próximo, em questão de talvez 10, 15 anos, boa parte das indústrias e comércios grandes vão utilizar o Bitcoin como forma de pagamento. O Bitcoin, para mim, apesar de ainda ser muito volátil, é um dos ativos mais portáteis e resistentes à censura que eu já presenciei e vi. Para muitos investidores, principalmente os mais jovens, é a primeira porta de saída para sair do risco Brasil. E aqui eu quero que você perceba que não existe um certo e um errado. Não existe um modelo único para todo mundo. Existem pessoas que preferem as corretoras, que é um modelo mais tradicional. Tem pessoas que buscam independência, aí buscam mais o ouro e o Bitcoin. E pessoas que se adequam muito ao mundo tecnológico, podem preferir stablecoins ou até o Bitcoin também. Tudo vai depender do teu perfil e tua estratégia de risco. O mais importante que eu quero deixar aqui também é que nada disso é proibido, não é nenhum bicho de 7 cabeças e é bem simples e prático. É simplesmente você tirar o teu risco Brasil da tua carteira ou de boa parte da tua carteira e investir de forma inteligente para buscar a tua liberdade financeira no longo prazo. Se você quiser entender um caminho prático, passo a passo, para tirar a parte do teu patrimônio do risco Brasil, eu deixei um link aqui na descrição com uma implementação completa para você e também deixei um brinde que faz uma comparação de taxas de algumas corretoras que você pode usar para facilitar a tua vida nesse primeiro caminho. As últimas coisas que eu quero falar nesse vídeo é que se você é novo por aqui, gostou desse conteúdo, já se inscreve, curta e acompanhe meus vídeos. E como indicação, eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo que com certeza você vai gostar. É a minha visão sobre uma das maiores janelas de oportunidade que a gente está vivendo. Beleza? Clica no link do vídeo, assista ele até o final e até lá.